Esta é a Jennifer, que hoje está matriculada na Escola Municipal José Bonifácio. Há 4 anos no Brasil, tem saudades de quando vivia na Espanha. De acordo com ela, por lá o processo de ensino é um pouco diferente. Porque lá na Espanha era mais horas de aula e aqui mais pouca. Aqui no Brasil é língua portuguesa, na Espanha é língua espanhola. Nessa estatística de alunos vindos de outros países, também conhecemos a família de Maria Carolina. A Ana Júlia nasceu nos Estados Unidos, que tem por tradição abrigar um grande número de estrangeiros. O outro filho, Henrique, é brasileiro, mas viveu no país americano e frequentou a escola por lá. Então, os números em inglês, as cores, os animais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foi bem gostoso. Ela ficou lá até quase 2 anos de idade, ela gostava bastante. Ela estranhou bem quando veio para o Brasil. Os dois frequentavam a escola lá, eles não sabiam falar português quando vieram para o Brasil. O Henrique ia na escola desde os 10 meses. E ela também, desde pequenininha, já ia lá. Ela nasceu em Van Hala, estado de Nova York. Era bem gostosa. Eles ficavam período integral na escola. É bem gostoso mesmo. Como na escola tinha espanhol e inglês, o português era ensinado em casa. Mesmo assim, quando retornaram para Andradas, as crianças tiveram dificuldades de adaptação. Além da língua na cidade americana onde viviam, o período de aula era integral. Foi difícil deles adaptarem. No começo foi bem difícil, porque eles não sabiam pedir nem água em português. E tinha a professora de inglês que conversava com eles, mas era diferente a pronúncia. Eles estavam acostumados com o inglês americano, então eles não entendiam o que a professora falava. Demorou uns 5 meses, 6 meses para eles começarem a aprender o português. Agora ela se adaptou bem, já vai fazer 4 anos que a gente está no Brasil de volta, agora ela já está bem adaptada. Jennifer e Ana Júlia são apenas 2 das 629 crianças matriculadas na rede municipal que vieram de outros países e também de outros estados brasileiros. Um balanço feito pela Secretaria de Educação mostra dados bem interessantes com relação ao perfil dos alunos que entraram nas escolas municipais em 2014. Alunos estrangeiros matriculados na rede municipal em 2014. Dos Estados Unidos, 4. Da Bolívia, 1. Da Irlanda do Norte, 1. E da Espanha, 3. Alunos de outros estados: do Paraná, 11, São Paulo, 187, Ceará, 1, Alagoas, 67, Bahia, 10, Mato Grosso do Sul, 2, Pernambuco, 124, Distrito Federal, 2, Espírito Santo, 1, Santa Catarina, 3, Rio de Janeiro, 5, Pará, 3, Sergipe, 2, Roraima, 1, Maranhão, 4, Mato Grosso, 1, Amazonas, 2, Rio Grande do Sul, 1. Neste ano, as escolas já receberam mais alunos de outras localidades, inclusive uma menina do Japão. Quando essas crianças chegam a Andradas, as equipes pedagógicas preparam um esquema especial para a adaptação delas na rede municipal. Qual foi o primeiro passo que a supervisão faz com as alunas? A gente faz uma avaliação diagnóstica da criança para ver assim, como que ela está, obedecendo os currículos da escola. E o que precisa ser trabalhado com a criança. E quando a gente fez essa avaliação diagnóstica, a Jennifer estava bem. Ela só, como se diz, ela ainda precisava aprimorar só um pouco o português. Aprendem muito. Como eu já falei, elas foram muito bem recebidas, ficaram muito curiosas, porque às vezes assim, uma palavra que ela falava em espanhol, as crianças queriam saber como falava essa mesma palavra aqui no Brasil. Então, ela, vamos dizer, ela decifrava essas palavras para as crianças, e as crianças adoraram mesmo.
As escolas municipais recebem todos com muito carinho e o maior obstáculo enfrentado é que nem sempre o conteúdo que eles aprenderam em outras instituições coincidem com o que é aplicado aqui, principalmente para aquelas vindas de outros estados brasileiros. Alguns que têm mais dificuldade em acompanhar participam de aulas extras fora e o resultado vem sendo bem satisfatório. A gente nota que eles apresentam mais dificuldade, porque às vezes eles chegam sem ter uma bagagem, como nossas crianças estão. Nós recebemos muitas famílias aqui em Andradas que migram de outras regiões ou de outros países e procuram as nossas escolas. E é muito interessante, porque está acontecendo assim com uma certa relevância esse número, ele tem aumentado. E nós recebemos muita gente também do Nordeste. E são famílias assim que vêm de muito longe e, às vezes, as crianças frequentam pouco tempo as escolas de origem. E acontece de virem para Andradas, às vezes, não todas, com uma certa defasagem na escrita, na oralidade. E a gente tem que socorrer, né? Para que eles sigam igualzinho o companheiro, com a mesma facilidade na escrita, na leitura. Nós chegamos a ver crianças que chegou de outros estados que não sabiam escrever o nome. E nessas histórias de pessoas que viveram em outros países e voltaram para o Brasil, também encontramos a Maria Vitória, que após muitas idas e vindas da Irlanda, hoje está com endereço fixo em Andradas, junto com a mãe Paula. Ela fala com fluência o português, mas também não se esquece do inglês. Ajuda os coleguinhas brasileiros que têm dificuldade em aprender a língua. Hello, how are you? O que mais? Fala mais. You want to play? Porque lá tem aula de inglês, daí quando que eles estão com dúvida e a tia tá ocupada, eles vão lá na minha mesa e perguntam. Ela foi para a escola, com 3 aninhos ela começou a frequentar creche, né? Escolinha para bebê. Aí depois, com 5 anos, eles entram no... É o pré daqui, né? Eles entram com 5 aninhos. Ela fez completo esse ano, né? De 5 anos. Com 5 aninhos, voltou para o Brasil. Aí fez 1 ano aqui no Brasil, o primeiro ano. Depois voltou de novo, fez a metade do ano lá e agora nós voltamos. Então ela tá assim, né? Metade português, metade inglês ainda. A professora que viveu durante anos fora do Brasil guarda experiências inesquecíveis na memória e no coração. De acordo com ela, a filha nunca teve problema para se adaptar às mudanças. Paula conta que a escola da Irlanda é um pouco diferente daqui. As metodologias de ensino são outras e o uniforme é este: camisa, saia e meia. Maria Vitória nunca se esquece do que fazia por lá. Era é tipo uma feira, lá tinha um monte de brinquedo, livro, podia fazer pintura no rosto. Daí eu fiz pintura de borboleta. Sempre fiz questão de falar com ela em português, lá na Irlanda, né? Para ela não esquecer. Lá, geralmente desenhos, eu conseguia desenhos em português, porque o inglês ela vivia constantemente com inglês, na escola, com coleguinhas. Então ela não, então em casa os desenhos, agora é o contrário, né? Aqui no Brasil os desenhos são todos em inglês, tudo que ela assiste é em inglês. E porque ela já aprendeu português na escola, né? No Brasil ou em outros países, o importante é que as crianças frequentem a escola. Afinal, a educação é o melhor caminho. É gostoso, tem gente, acho que do mundo inteiro quase aqui Andradas já, da Europa, nos Estados Unidos. Eu converso assim com o pessoal, bastante gente acabou indo embora e teve filho lá e depois acaba voltando. É difícil para a gente adaptar de novo, mas se adapta bem, e eles também se adaptam bem.